Oi pessoal, eu sou o Dr. José Otávio, ortopedista aqui da Prime Care e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre regeneração tecidual e medidas para evitar que as suas articulações degenerem e desgastem e causem dor. Tenho recebido muitas dúvidas de pacientes sobre o que a gente pode fazer para agir agora, para não ter uma dor no futuro articular, né? Então os pacientes normalmente que olham os pais, os avós, tudo que eles sofreram de dores na sua vida e não gostariam de que aquilo acontecesse com eles, né? Então, o que a gente pode fazer hoje aqui, que eles têm disponível para ajudar vocês a evitar de ter um quadro grave, um quadro muito sintomático e vocês conseguirem viver bem com uma boa qualidade de vida. Além da mudança do estilo de vida, então uma alimentação regular e balanceada, bem regrada, a parte de exercícios protetores, exercícios que não forcem a articulação e que deixem ela preparada para absorver as cargas do dia a dia. Outras coisas como evitar vícios, então cigarro, uso excessivo de álcool, drogas ilícitas, ou mesmo uso de outras substâncias aí que não são ilícitas, mas como medicamentos, que podem gerar algum dano articular, tá? Então esse é um pilar importante. E tem também a parte de resto de vida aí, de qualidade, né? Então uma rotina de trabalho menos estressante, que principalmente da parte física, né, pode ajudar a evitar essas degenerações. A gente sabe que nem tudo isso às vezes a gente consegue, né? Mas se a gente conseguir minimizar, adaptar, já vai ser algo bom para o seu futuro a médio e longo prazo. E temos também algumas intervenções que a gente pode fazer, em determinados casos isso é interessante, de procedimentos minimamente invasivos, que podem ajudar vocês a ter uma articulação com menos dor e evitar a degeneração articular e às vezes até dar uma regenerada em algum desgaste que você possa ter de alguma estrutura. Eu vou falar um pouco de viscosuplementação e de aporte de algumas células com um potencial de totipotente, que a gente fala, né, que é um potencial de se reproduzir em outros tecidos para dar um aporte biológico, tá? O que seria a viscosuplementação? Então, a gente melhora a viscosidade do líquido articular repondo o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma molécula natural que está na nossa articulação, nós produzimos o ácido hialurônico e com o passar do tempo, as nossas cartilagens vão degenerando, produz menos quantidade desse ácido hialurônico e faz com que o líquido articular fique menos lubrificado, menos viscoso. Isso gera mais atrito, mais lesão tecidual, mais inflamação. Então, o que alguns pacientes fazem, às vezes anualmente, né, de tempos em tempos, em casos mais avançados até de 6 em 6 meses, reposição deste ácido hialurônico que a gente pode fazer injetável, né? Então, com uma injeção dentro da articulação, jogando a quantidade de ácido hialurônico que é sintetizado em laboratório para a articulação. Tá? Então isso seria a suplementação da viscosidade do líquido articular. Isso vai gerar menos inflamação nas articulações, um melhor deslizamento, menos dano tecidual e protege um pouco dessa degeneração. Outra coisa que nós estamos estudando bastante, avançando no conhecimento, é dar um suporte biológico, dar um aporte celular para aquela articulação degenerada, para ver se essas células, que se chamam de totipotentes, elas podem se reproduzir e virar uma célula de cartilagem, virar uma célula de menisco, uma célula de tendão que está degenerado e aí deixa aquele tecido com uma jovialidade, com uma propriedade mais jovem e menos inflamada, com menos chances de gerar dor. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas áreas do nosso corpo que têm essas células totipotentes. Nós não podemos, pela regulamentação brasileira atual, pegar essas células, processar em laboratório e injetá-las de volta. O que a gente pode fazer e está autorizado aqui no Brasil é pegar essas células em alguns lugares de interesse, processar elas no mesmo tempo cirúrgico, né? Dividir elas em pequenos pedaços, a gente faz com filtros e separá-las com centrífugas, a parte que tem mais concentração dessas células totipotentes e injetar no mesmo ato cirúrgico, tá? Então isso a gente está autorizado a fazer. De onde a gente tira normalmente essas células? De tecido de gordura, principalmente do abdômen e da raiz da coxa, que são os lugares mais ricos dessas células, tá? E outras áreas como a medula óssea, a gente pode fazer um aspirado de sangue da medula óssea, que eles têm algumas quantidades de células totipotentes. Outras regiões, se a gente for um pouquinho mais diferenciada a célula,
mas a gente pode pegar tecido de cartilagem, normalmente de lóbulo de orelha, para também fazer essa microdivisão e jogar nos locais de interesse. Então isso é o que a gente tem de atual aqui, autorizado no Brasil, para poder dar um suporte biológico para essa articulação. E é interessante, às vezes, fazer as duas coisas juntas. Quando você faz a viscosuplementação e o aporte das células, nós estamos dando a parte biológica dentro de um líquido que ele já tem a viscosidade própria da articulação. Isso até vai propiciar para que essa célula não morra, fique mais tempo ali na articulação e possa se diferenciar nas células de interesse. Então isso aí é o que a gente tem hoje de mais moderno aí para a gente evitar que você tenha uma degeneração e uma dor futura nas suas articulações. Então as células totipotentes, a gente fala que elas têm esse potencial de se dividir em outras células, porque elas são muito ainda básicas, elas não se diferenciaram. Nós damos o nome de células-tronco. Elas têm várias qualidades dessas células-troncos, vários tipos dessas células-troncos, e a gente encontra em alguns tecidos do nosso corpo, como comentado. Então essas células totipotentes também são conhecidas como células-tronco.